Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Empreendedores pelo Reino. E esse podcast nasceu para dar voz a homens e mulheres que empreendem com propósito, entendendo que o negócio não é o fim, é um meio, né, para glorificar a Deus. Aqui a gente vai falar sobre fé, sobre decisões difíceis, sobre dinheiro, sobre liderança, sobre erros, sobre obediência, sobre milagres. E a Karen é uma pessoa muito especial para mim. Eu acredito que ela me ajudou a amadurecer muito nesse conhecimento, nesse entendimento de tudo que eu quero falar aqui nesse podcast. E o Senhor, foi uma conexão que o Senhor me trouxe de presente, né? Então, por isso ela é a primeira aqui convidada desse podcast. E muito obrigada, amiga, por você estar aqui. Te amo muito, é um prazer te receber nesse podcast. E eu queria que você falasse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo quem é a Karen. Eu que agradeço antes a Deus, né, por sempre me unir às amigas dele, tem sido uma minha oração constante, né, que Jesus possa me apresentar às amigas dele. Agradeço por ter a honra, né, de estrear esse podcast que eu acredito que vai abençoar muitas vidas, que Amém. carrega uma mensagem muito importante, que precisa despertar muitas pessoas, né. E quem que eu sou? Eu sou filha amada de Deus, eu sou cearense, moro há 6 anos aqui em Portugal, sou casada com Marcelo, mãe do Davi e do Miguel, que são gêmeos e vão fazer 15 anos. Trabalho com mulheres já há 14 anos, com liderança. Comecei com liderança, né? E hoje trabalho muito ligado a propósito, posicionamento e ensinando um pouco mais o equilíbrio entre a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Ai, que legal. E eu queria exatamente te perguntar sobre isso. Como é que você começou a empreender? E assim, se durante toda a sua jornada do empreendedorismo já foi uma jornada de empreendedorismo com propósito, sabe? Ou se foi uma coisa que de um momento para o outro te deu esse clique. Como é que foi isso? Você, desde que começou a empreender, já foi com esse propósito de tipo, eu vou empreender em prol do reino de Deus, ou buscando o seu propósito, ou foi uma coisa de uns tempos para cá que o Senhor foi falando com você? Como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, eu sou farmacêutica de formação, né, pela Universidade Federal do Ceará, e mesmo como farmacêutica, eu já queria montar a minha farmácia de manipulação. Eu queria ter o meu negócio. E ele não começou com propósito, ele começou muito vinculado à demanda de mercado, a como as pessoas escolhem os seus negócios hoje, ou por habilidade técnica, por aquilo que você faz bem, ou porque é algo que o mercado pede e você quer ofertar. Uhum. Então, apesar de ter pensado em abrir uma farmácia de manipulação, na época, tanto era uma legislação muito complicada, como era muito caro. Então, eu me formei em 2002, em maio de 2002, gente, faz tempo, hein? Ui! E com 6 anos de formado, eu abri meu primeiro negócio, que foi uma loja de moda feminina. Uhum. Me aventurei, né? Até curso de modelista eu fiz. Então, não, eu não comecei a empreender por propósito. Eu não fui movida pela mensagem que o nosso negócio carrega, né? E tanto que nessa experiência, né? Eu digo que o fundo do poço tem mola, porque foi uma experiência que eu quebrei e que apartei, como diz lá no Ceará. Não foi uma experiência positiva a nível de finanças, né? Mas foi muito positiva a nível de experiência e exatamente de me alinhar e entender que para empreender eu precisava de clareza e de direcionamento. E onde que eu iria buscar isso? Se seria nas minhas habilidades ou se seria em alguém que ia me garantir muito mais segurança de manter esse negócio? Mas assim, foi Deus que foi falando com você, ou foi alguma coisa que te despertou, foi alguma palestra? O que foi te despertando então para esses dias a gente fez uma aula juntos, eu participei de uma mentoria da Karen, e ela falou, né, que a nossa vida, os nossos negócios, tudo não devem ser guiados pelo dinheiro, né? Eu acredito muito nisso, mas durante muitos anos da minha vida também eu fui muito guiada pelo dinheiro. Tanto que o curso que eu escolhi, quando eu decidi fazer ciência da computação, eu entrei na faculdade em 1999, foi pensando em dinheiro, porque eu pensei assim, gente, o que vai dar dinheiro nos próximos anos? Ciência da computação, é claro. E eu pensei nisso desde de lá, né? Se eu soubesse sobre personalidade, sobre DISC, se eu me conhecesse um pouco melhor, eu teria ido para outro caminho. Mas eu escolhi realmente baseada nisso, realmente, né? Nunca pensei em propósito, no que Deus queria para mim, né? Então eu acredito que algumas coisas foram me despertando para isso, né? E você, as suas mentorias também me despertaram ainda mais. Eu já estava no caminho, mas parece que foi uma clareza ainda maior, né? Então
O que que te despertou, né? E quando que foi isso? Faz muito tempo? Foi recente? Olha, o que me despertou para propósito, eu acredito que tem 5 anos, de uns 5 anos para cá. Até lá, não. Até Uhum, porque depois que eu empreendi com essa loja, né, que eu fechei, foi bem complicado na época, eu engravidei. uhum, E o meu sonho era ser mãe, né? Eu tive 2 abortos antes de ter os meus filhos. Os médicos diziam que eu não engravidaria pelas vias normais. Então, quando eu engravidei, eu tive as crianças, eu escolhi que eu ia criar e educar os meus filhos. Eu ia querer desenvolver uma rotina de trabalho onde eu conseguisse priorizar, estar com os meus filhos. E uhum. nessa época eu entrei como consultora de vendas numa empresa de cosméticos, não sei se pode falar o nome aqui, mas eu me cadastrei como consultora da Mary Kay. Na época estava em alta, né, os negócios de marketing multinível. E a Uhum. Mary Kay ela tem um diferencial muito grande e ela conecta muito a gente, tanto a palavra como a propósito. Né? Então, ela é muito ligada a princípios, a tratar o outro como você gostaria que fosse tratado. É uma empresa que é baseada em Mateus 6,33, que tem a regra de ouro, né? Dessa de não fazer aquilo que você não quer para você, de respeitar o negócio das outras pessoas. Então, trabalhando com princípios que já eram os meus, de educação, de casa, e daquilo que eu acreditava, e tendo um ambiente que favorecesse isso como ideal, né? Comecei a despertar da importância de viver o meu profissional ligado a esses princípios também. Entendi. E logo com 6 meses, eu sempre tive muito sucesso profissional muito rápido. Então, Uhum. onde eu entrei, eu sempre cresci muito rápido. E aí vinha sempre o desejo de empreender. Por quê? Porque eu imaginava que no empreender eu não ia ter limite, como dentro do mercado tradicional tinha. Uhum. Então, com 6 meses, eu já me formei como diretora de vendas. Uhum. Conquistei carro rosa, cargo muito rápido, né? Então, eu tive uma carreira bem boa na Mary Kay. E sempre pautada nesses princípios que eram da companhia no começo. E comecei a estudar sobre desenvolvimento humano. Então, eu sempre treinei a minha equipe, né? Eu fazia formação de PNL, fazia formações de coaching, e usava na liderança do meu time. E Uhum. comecei a juntar a parte de liderança, dos princípios, e isso foi me despertando para dar propósito àquilo que eu fazia, para fazer bem, para entregar bem, para gerar transformação na vida das pessoas. E nessa época, eu acreditava que eu estava vivendo o meu propósito e aquilo que eu fazia profissionalmente estava assim alinhado com o que Deus tinha para mim. Porque na verdade, esse despertar, né, ele vem do caminhar, dos É. estágios que são necessários para que a gente possa adquirir clareza. Hoje nós temos pessoas que já chegaram nesse lugar, né? E que estão divulgando a informação. A internet ajuda muito isso. Mas antigamente a gente tinha que passar na pele primeiro, ou ler o livro de alguém, para conseguir despertar para algumas coisas. Então, com certeza, as pessoas que estão assistindo hoje esse podcast, elas vão poder se fazer algumas perguntas e se analisar se elas estão onde elas deveriam estar, se elas precisam se movimentar, se frear ou redirecionar, fazer um alinhamento. Na minha época não tinha muito isso. Então, É. eu tive que caminhar mesmo e descobrir na própria pele, né, qual era a diferença entre dar propósito e viver o meu propósito. Mas como eu tive sempre como uma premissa minha entregar meu trabalho com muita excelência, né? Uhum. Eu dei propósito ao que eu fazia, ajudei muitas pessoas com um trabalho muito bom, mas ele não me preenchia. Uma certa hora, eu perdi totalmente a identidade com ele. Cheguei a sonhar com o cargo máximo da companhia, que era o de diretora nacional. Cheguei perto dele, mas não dei continuidade porque ficou vazio, porque perdi a identidade com ele. Nessa mesma época, eu fiz formação em coach de emagrecimento, né? Eu venho de um processo de obesidade, já pesei 116 quilos, e as pessoas tinham muita curiosidade de saber como é que eu tinha feito para emagrecer e não engordar mais. E Aham. aí eu pensei, né? Mais uma vez, vou profissionalizar o meu negócio, as minhas informações, já que eu tenho tanta informação e eu só podia atender como coach se eu tivesse a formação de coach, na época não tinha mentoria assim como tem hoje, eu fiz a formação de coach no Instituto de São Paulo e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano fora da Mary Kay. Entendi. Durante esse caminhar do desenvolvimento humano, de trabalhar com as emoções, de perceber o quanto as emoções comprometem as nossas relações, comprometem o nosso financeiro, mas comprometem também o nosso espiritual, Deus também fez um trabalho interno de me convidar a fazer algumas reflexões dos pilares das prioridades que eu estava usando na minha vida para fazer essas escolhas. Então você acha que também tem muito a ver com alinhamento espiritual, né? Na verdade, não é apenas você chegar a essa conclusão. Essa conclusão vem de um processo, mas eu acredito também que vem de um alinhamento com Deus, né? Vem do lado espiritual. Eu acho que ela vem totalmente do lado espiritual. Eu acho que esse despertar ele vem mesmo do incômodo de estou fazendo bem e estou fazendo certo,
mas não estou fazendo o suficiente. É verdade. Porque na minha história também é muito parecido com isso. Eu também sempre fui muito diligente, muito boa profissional, sempre cresci muito rápido na minha carreira, mas também sentia esse vazio, essa falta de propósito, parece que eu não estou no lugar certo. Ah, eu amo o que eu faço, mas ao mesmo tempo, o que que é mais, né? Eu sempre busquei isso. Então eu acho que foi realmente esse alinhamento espiritual mesmo, quando eu me alinhei e falei, Senhor, o que que o Senhor tem para mim, né? O que que o Senhor quer para mim? Que eu acho que foi começando a ficar tudo mais claro, mais nítido, eu entender realmente o que ele queria. Ainda não entendo tudo, porque eu acredito que a gente não tem todas as respostas. A gente tem que seguir no caminho dele, né? Mas ele vai nos influenciando e nos direcionando no dia a dia, né? E assim, o que que significa então para você, cara, empreender em prol do reino? O que que para você é isso, assim? O que que muda nas suas decisões? O que que te influencia? O que que é empreender com esse pensamento de propósito para influenciar o reino de Deus? Pronto, quando eu fui me alinhando com esse lugar, né, de entender, né, de ser orientada pelo próprio Espírito Santo, a diferença entre empreender dando propósito e empreender por propósito e revisitando os pilares que eu usava para fazer essas escolhas na minha vida, eu fui Uhum. ter um desejo genuíno de sair daquele raso, né, de ir mais profundo, de entender o lugar que Deus queria me levar. E aí, quando a gente canta aquele louvor, né, quero ir mais fundo, quero ir mais perto, a gente não sabe muito bem o que é que está cantando, porque o mergulho é fundo. É verdade. Então, nesse processo que começou aí com 5 anos atrás, de realmente não estou no lugar que eu deveria estar, eu carrego uma mensagem importante, ela precisa ser alinhada, eu comecei a fazer muitas renúncias, né? Então, esse processo de descoberta do propósito, eu não creio que ele seja sobre conhecimento. Ele é muito sobre renúncia, porque durante todos esses anos, inclusive de forma profissional, a gente vai criando muitas convicções de coisas que dão certo, de coisas que não são para nós fazermos, e a gente tem que abrir mão desse legado de convicções para começar a ouvir a voz de Deus e nos alinharmos com esse lugar. E o próprio processo em si de abrir mão e de renunciar, ele é doloroso. Então, quando a gente fala que o alinhamento com o propósito é doloroso, parece, né, que Deus vai vir, vai te dizer que você vai ter que fazer uma coisa que você não gosta. E não é muito isso, é porque Uhum. dói você abrir mão de todas as convicções que você acumulou durante muito tempo para que você escute onde Deus quer te levar. E também nem sempre é fazendo aquilo que você acha que você faria, É né? Deus verdade. ele vai te direcionar. Eu comecei no desenvolvimento humano com emagrecimento e eu era excelente no que eu fazia. Eu tenho alunas até hoje que são magras, continuam minhas amigas, mas não é porque eu fazia bem que eu tinha que continuar naquele lugar, é porque eu simplesmente faço bem mesmo, como uma forma de honrar a Deus com todas as habilidades que Ele me deu, né? Aham. Então, quando eu percebi que não era mais só sobre mim, que não era só sobre fazer as pessoas prosperarem, mas é sim sobre fazer, nem as pessoas, que eu só trabalho com mulheres há muitos anos, e sim fazer as mulheres se reconectarem à sua identidade espiritual. Quando eu fui Uhum. entendendo que o que travava, na verdade, eram comportamentos que as limitavam no espiritual, isso comprometia a área profissional, a área financeira, o casamento. Deus foi me levando a viver processos também, me mostrando o que é que era tão impactante, que precisava de ajuste nessas vidas. E aí eu fui tendo clareza no caminhar de forma intencional. Porque o que é que acontece? O que eu percebo, é muito comum hoje falar de propósito, né? É. Muitos Se players aí no ouve Instagram muito, né? estão falando de propósito e falam de propósito do entendimento diferente do que eu entendo como propósito, e eu respeito, porque é uma vivência, né? É a experiência que tem, mas eu não acredito que porque alguém diz que aquilo é propósito, é o propósito de Deus, né? Uhum. Então, quando você começa a fazer esse movimento com todo esse número de informações, né? Toda essa influência da mídia de falar sobre propósito, e que está ali muito na moda, e você precisa sair dessa bolha, né? Para acessar uma informação diferente, exige de você uma obrigatoriedade de silêncio interno Aham. para que você pare de girar em círculos buscando esse tal propósito, porque as pessoas acham que estão fazendo muito movimento, mas eu conversei muitas vezes com você sobre isso, mas E estão a girando em gente ouve círculos. muitas pessoas e opiniões diferentes, a gente fica confusa com tudo isso, não é? Exato. E a gente começa a girar em círculos, tentando usar as estratégias que as outras pessoas nos ensinam para que Aham. a gente descubra o nosso propósito. Na verdade, a gente não vai descobrir o nosso propósito, porque ele nem está coberto. A gente vai ter clareza de algo que nós fomos criadas para executar.
E que Exato. por conta das nossas escolhas, das nossas convicções, a gente abafou aquilo ali e não está mais escutando e nem vendo aquilo com clareza. Então, eu Uhum. preciso de um silêncio interno e começo a fazer movimentos intencionais. Para ser intencional, eu preciso ter clareza. E aí vai exigir de você um crescimento espiritual, porque você, para ter clareza de quem criou o teu propósito, né? Nada melhor do que você ir de encontro a ele. E aí exige uma rotina espiritual mais disciplinada, né? Exige uma vida mais leve, mais focada no caráter de Jesus, com menos regras. Exige uma vida menos, uma mente menos ansiosa para que você possa ter mais calma e escutar ali verdadeiramente o que Deus quer te dizer a respeito de tudo que Ele colocou em você. Vamos nos desconectando um pouco da nossa identidade, isso também atrapalha o processo. Porque Deus, ele vê habilidades na gente que se não fosse Ele mesmo que dissesse, não, você ainda quer argumentar que nem Moisés fez. Não, tenho, tá vendo que eu não tenho condições de carregar isso, né? De liderar esse povo, eu não tenho. A gente vai argumentar como Moisés fez, a gente vai se esconder como Elias se escondeu, porque a gente vai com essa identidade que foi desconfigurada com o passar dos anos, Uhum. argumentar para não ir para esse lugar, né? É Então verdade. exige sim um crescimento espiritual. Eu acho que é o que mais exige, por isso que as pessoas demoram tanto para encontrar, porque elas estão procurando fórmula pronta em outros lugares que não tem essa resposta. É. Hoje eu entendo isso assim de forma clara mesmo. Para mim isso nunca foi claro, apesar de ter nascido num lar cristão. Para mim isso nunca foi claro, assim, sabe? Eu sabia da importância de buscar o Senhor, mas eu não entendia essa busca como o fim, sabe? Como o objetivo de tudo, né? E aí quando você entende, e fala assim, gente, pra que então? Eu me perguntava muito, pra que então que existe o mundo? Pra que Deus fez o mundo? Eu era muito questionadora de tudo, né? Então, quando você começa a entender, peraí, existe um Deus, né, que criou tudo, e isso tem um propósito, né? E aí, quando você começa a entender esse propósito, você fala assim, gente, é melhor eu entrar dentro desse negócio aí do que eu ficar tentando bater cabeça e indo para caminhos que não são os que ele escolheu para mim, né? Já que ele planejou uma vida para mim, que é melhor do que tudo, que é boa, perfeita e agradável, que ele vai me dar uma vida abundante, que ele vai me dar uma vida boa, não, que não é perfeita, vai ter problema, porque no mundo tereis aflições, mas eu falei, eu quero isso, né? Eu É a quero. dinâmica da vida, né? A gente não pode achar, Ediane, que porque a gente está passando por alguma situação complicada, a gente está em desalinhamento Aham, ou a gente está em desobediência, porque em Eclesiastes fala, né? Tanto o justo como o não justo vão viver coisas boas e coisas ruins. Isso faz parte da dinâmica natural da vida, para é. todo mundo que está sob o sol. Então a gente precisa entender. Só que qual é o critério que a gente usa? Ontem eu estava tomando banho pensando sobre isso. É tão engraçado. Deu dinheiro é de Deus. Uhum, Não, não é não? Não deu dinheiro, não é de Deus. uhum. Então, se eu estou no trabalho, está me dando dinheiro, eu estou bem remunerado, lógico que é de Deus. Mas quem te garante isso? Porque a única pessoa na Bíblia, né, que prometeu dinheiro, poder, fama, foi o time da oposição, foi o diabo fazendo essa proposta para Jesus. Jesus, Deus, o Espírito Santo nunca propuseram isso para a gente, nunca disseram que seria isso. Então, por que que de forma inconsciente a gente sempre associa? Tem dinheiro, é de Deus. Não tem dinheiro, não é de Deus. Então, se eu estou aqui vivendo, entregando o máximo que eu posso, fazendo um podcast sem remuneração, viu, gente? Eu não recebi nada e nem paguei nada para estar aqui. Isso aqui é realmente pela mensagem do reino, né? Então, é de Exatamente. estar aqui se dispondo, mas não tem dinheiro, não é de Deus. Por que que a gente escolheu esse critério no momento da nossa vida, servindo a um Deus que não tem promessa nenhuma disso? E eu não estou aqui dizendo que Deus não promete prosperidade. Eu só estou dizendo que não é o principal critério de escolha para você saber se está alinhado ou não está alinhado com ele, É, né? exatamente. Então a gente vai escutando tantas coisas que confundem mesmo, que deixa, que não torna claro até para quem nasceu no Evangelho. Eu É. sou muito questionadora Uhum, e eu sou muito movida por resultado. Então, quando eu estou fazendo algo e trava, Deus sabe disso também, eu já paro e reflito e analiso o negócio. Se não está no negócio, eu me analiso. uhum. Então, o que é que eu faço hoje? Eu faço isso cada vez mais rápido. Eu não espero mais 2, 3, 6 meses algo não dando certo. Uma Uhum, semana que não está dando certo, eu já paro e digo: vamos analisar o negócio. Não é o negócio, então vamos me analisar. uhum. E eu sempre encontro resposta, porque sempre tem. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E assim, quando você veio pra cá, pra Portugal, você veio pra cá há quantos anos mesmo? 6 anos e dois meses. Foi 2019? Cheguei em janeiro de 2020. 2020. Quando você veio pra cá, você sentiu
alguma mudança, alguma desconexão? Ou você acha que algo nessa vinda para cá te despertou para isso que você está vivendo hoje? 100% da minha vinda para cá tem propósito de Deus. Quando eu vim, eu achei que eu estava vindo pela minha família, pela oportunidade para o meu marido e para os meus filhos. E eu tenho absoluta certeza que a imigração, ela me salvou, ela me colocou no lugar que eu deveria estar, porque aqui eu pude silenciar muita coisa. Eu precisei realmente, para me fortalecer, porque eu cheguei, a pandemia começou 2 meses depois, eu precisei de muita fortaleza espiritual para não surtar, né? Nossa, foi mesmo. E esse movimento de precisar estar perto de Deus me fez querer ser amiga dele dali para frente todos os dias da minha vida. É Naquela incrível que época era por sobrevivência, depois começou por propósito, mas nessa época exatamente foi por sobrevivência. É incrível, porque comigo também foi um pouco isso. Eu acho que a imigração mexeu tanto comigo, em tantas áreas, que me levou para esse lugar, de alguma forma, né? Eu acho que a gente tem uma perda de identidadezinha, assim, quando a gente imigra. Eu não entendi essa questão da identidade. Eu fui estudar um pouco mais sobre isso, eu não entendi muito que a gente tem três tipos de identidade. Nós temos a identidade que é nossa, física, do corpo, genética, que isso não muda. Nós temos a identidade emocional, que é essa que a gente, com o tempo, vai perdendo, nossas vivências, as nossas crenças, e nós temos a identidade espiritual. Quando eu tive clareza dessas três identidades, porque para mim, identidade, era uma. Mas depois que isso ficou claro, aí eu entendi, né? Porque eu confundia muito a emocional com a espiritual, né? E quando eu imigrei, eu passei por esse período de, meu Deus, quem eu sou? O que que eu faço? O que que eu gosto de fazer? Porque quando eu vim pra cá, parece que foi um reset, entendeu? Então eu acredito que a partir daí muita coisa mudou. Eu já empreendia no Brasil, já tinha uma empresa no Brasil, eu vim inclusive para lançar essa empresa aqui, mas tudo mudou e eu sei que tudo que eu passei aqui, e foram muitas dificuldades, foram muitos desafios, inclusive um divórcio, né, no primeiro ano que eu estava aqui, me fez assim ir num patamar de dor tão grande que me levou a um crescimento espiritual, né? Que me levou a procurar esse Deus, né? Por um tempo, na verdade, eu me distanciei, mas por outro tempo eu falei, Senhor, eu preciso desse alinhamento, né? E foi quando eu fui buscar, fui fazer cursos, fui é, buscar nele também, aprender como buscar nele, né? Aprender a ouvi-lo. Então, isso é maravilhoso, né? Mas assim, voltando aqui para o nosso assunto. Já houve alguma situação sua em que obedecer a Deus ia contra a lógica do seu negócio? Tipo, sabe, ou que você tinha que tomar uma decisão no seu negócio que você. Já houve, quase não há que sou eu que decido a lógica. Ah, isso que eu quero saber. Conta um exemplo pra gente. Olha, porque propósito as pessoas definem muito, né, com aquela filosofia do Ikigai, que é uma filosofia japonesa, né, Uhum. que tem que abençoar outra pessoa, né, que tem que ser algo que você faz bem. Eu acreditei muito tempo em propósito dentro desse ponto de Eu vista, também. que o Uhum. propósito envolvia o outro, que o propósito envolvia o outro, que não acabava na gente. E tá certo, o propósito não é sobre a gente, mas nem é sobre a gente, nem é sobre o outro, é sobre Deus. E como descobrir algo sobre alguém que a gente não sabe muito, porque a gente não quer. Então, vivemos com muitas dúvidas. Então, por essa própria dúvida natural dessa relação, né, muitas decisões que eram apontadas para mim, eu questionava, né? E eu talvez não fosse tão ágil em obedecer como eu sou hoje. Hoje eu já vou obedecendo, questionando e obedecendo junto para não perder tempo, porque eu já sei que mesmo questionando eu vou ter que fazer. Então, eu não vou te dizer que eu deixei de ser questionadora. Eu questiono assim ó, e já vou fazendo, tá? Mas muitas coisas, tipo, tá precisando de dinheiro e ter que abençoar alguém com o meu serviço, é, mudar projeto que eu tinha acabado de estruturar, de pagar logomarca, de criar nome, né? E receber uma orientação de que não era aquele lugar que eu deveria estar, nem trabalhando com aquele nicho, de pessoas virem fazer, que a gente chama de call diagnóstico, sessão de alinhamento gratuita para fechar comigo e Deus me sinalizar, não, não quero você conectada com essa pessoa. E você querendo fechar, às vezes precisando do dinheiro, porque o dinheiro acaba sendo esse sinalizador de urgência, né, para você se mover
nessa parte profissional, e não, você não vai, não quero você conectada com essa pessoa. Então, isso aconteceu e acontece muitas vezes, né? Olha, então já que você falou sobre isso aí, eu vou tocar num assunto aqui, em como a gente se conheceu, né, na verdade. Foi uma pessoa que me apresentou a você, mas eu te seguia no Instagram, não te conhecia pessoalmente. Eu fui no Porto, num evento, e encontrei a Karen lá. A Karen, oi, tudo bem? A gente foi, falou, né, rapidinho ali, e tudo. Você estava voltando para Aveiro. E achei ótimo te conhecer pessoalmente, porque eu já te seguia, já via seus vídeos e tudo. E aí, depois a gente se falou um pouquinho, né, pelo WhatsApp, e só que não rolou, né? Assim, eu tava num Mas momento. eu acho que aí faltou um ponto. Não rolou na primeira vez que a gente se falou, a gente não tinha se visto no Porto ainda. A gente conversou Ah, pelo foi WhatsApp. antes? Eu É, achava que tinha sido logo depois. não, foi antes. A gente tinha falado no WhatsApp. Aí você vai contar que não rolou. Depois a gente se encontrou pessoalmente no Porto. Aí depois, eu acho que um ano depois, aí rolou. Inclusive, gente, ela vai contar para vocês aqui que na primeira vez não rolou. Quando eu encontrei com a Ediane no Porto, por não ter rolado e ela ter recebido essa resposta de mim, eu achei que ela não fosse nem falar comigo direito, né? Porque eu disse assim, eu tenho uma negativa. E ela foi tão solista, ela foi tão feliz, assim, eu parecia uma pessoa famosa. Eu me senti assim, meu Deus, parece que eu sou importante, essa mulher tá fazendo tanta festa para me conhecer. Tipo, ela curou, assim, minha alma naquele dia ali, que eu tava tão desconfortável com algumas coisas. E ali Deus me trouxe uma clareza. Mas conta agora voltando aí pro começo que a Não, gente. fala com a clareza aí, senão você vai esquecer, depois você não vai falar. Ah, esqueci, não, eu lembro mesmo. É porque, bom, eu achava que tinha sido depois disso e que a gente se encontrou depois. Olha, já tava com a memória errada. Então foi antes mesmo desse dia do Porto. Eu procurei a Karen no sentido de entender como é que era a mentoria dela e tal. Só que eu tava num momento que eu não tava podendo investir muito. E aí, quando ela me falou o valor dela, eu falei, ah, eu não consigo agora, tal. E aí ela falou, realmente não é o momento, né? E assim, eu pensava assim, será que a gente não pode fazer alguma coisa? Ou talvez faz menos tempo, ela faz um valor mais barato, ela me dá um desconto, ou ela divide, né? A minha esperança era essa. E aí, pronto, não rolou. Ela falou: olha, não sei porquê, eu sinto de Deus que não é agora. Eu lembro de você ter falado que você não sentia de que era o momento de Deus, né? De me Eu atender. falei, eu disse, eu não me incomodo de fazer parcerias, nem trocas, contanto que Deus diga que eu posso. E nesse caso, Deus não está me dando liberação para eu fazer nada, não é o tempo. E eu sei que às vezes isso chateia, porque parece até uma transferência de responsabilidade, né? Ela não quer fazer e tá botando a culpa em Deus. Não, mas não é, esse sou eu mesmo e eu digo a verdade. Mas as pessoas Imagina. levam tempo para conhecer, né? Então, eu não Não, mas sabia como ela tinha recebido isso, né? não, e outra coisa, eu acredito muito nisso. Eu sou uma pessoa que acredito muito nesse direcionar de Deus, né? Eu não, nem pensei que você transferiu nada. Eu realmente falei, então não é a hora mesmo, né? Eu acredito que Deus tem tempo pra tudo. E amém, fiquei tranquila. A gente se encontrou no Porto, a gente falou algumas vezes e chegou um momento, né, que a gente voltou a conversar e eu falei, Karen, eu quero muito fazer sua mentoria, né? Quero muito estar contigo, quero muito aprender com você, mas eu não tenho condições, não mudou a minha realidade, né? E aí você sentiu o ok, talvez, né? Não sei como é que foi isso. Aí conta aí o seu lado agora. Não, quando eu reencontrei, até a forma muito humilde, né, como ela me abordou, muito carinhosa, assim, como pessoa, eu ainda não tinha pedido a opinião a Deus, mas eu amei, né? Eu disse assim, olha, eu acredito que Jesus está me apresentando às amigas dele, eu sou muito atenta a isso, né? Eu quero ser amiga das amigas de Jesus, né? Tira esses atribulados da minha vida. E aí a gente começou a conversar e tudo, então quando ela me fez a proposta, eu não sabia nem exatamente como é que ia ser isso, né? Vamos tentar, né? Ela tem muitos serviços bons, tentar fazer uma pergunta. Eu disse assim, eu não sei como vai ser, mas Deus disse, atenda. E eu atendi. Porque dinheiro não é um problema. Quando Deus diz que você precisa fazer algo, ele nem é um problema, nem é um critério e nem é um limitador, né? Porque Exatamente. pra onde Deus aponta, ele paga a conta. Então, isso, na época que eu reencontrei, já não era mais um problema para mim. E foi assim incrível, né? A gente fez um processo, a Karen me atendeu, foi maravilhoso. A gente fez, acho que umas 15 sessões, né, juntas, um a um, né? E foi muito maravilhoso. Foi realmente um processo muito maravilhoso na minha vida, né? De conhecimento, de busca de Deus, né? De entendimento espiritual. Então, assim, obrigada, Karen, por ter aberto, né, e ouvido o Senhor, né? Por isso que eu acredito mesmo e gostaria muito de falar sobre esse assunto, porque como
a gente se disponibilizar, né, para ser usada pelo Senhor, pode mudar tanta coisa na vida das pessoas à nossa volta, né? A gente cumprir o propósito dele. Então é tão maravilhoso isso, é tão grande que a gente não tem nem noção às vezes, né? E assim, as pessoas elas ficam muito fixas, né? Assim, eu vou fazer o meu trabalho e vou contribuir com o reino. E aí eu dizimo, eu oferto, ou então eu ajudo em algum trabalho social, algum instituto, né? Até porque, dependendo do país que está a ajudar, em alguma ONG, algum instituto até facilita na declaração de imposto de renda, às vezes nem é pela generosidade em si, mas pelas facilidades que essa ajuda pode trazer, né? É, De benefício, aí posta, e aí está ali na rede social mostrando que a empresa tem um apelo social, né? De doação, de generosidade, e a generosidade do propósito, ela não funciona desse jeito. A é, generosidade do propósito, ela vai além, né? Ela vai não só no que você doa de recurso mesmo, porque a palavra, ela orienta muito claramente, né? Sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O que é o teu pouco hoje? Hoje você tem uma mentoria pequena, né? Hoje você é microempreendedora, você faz bolo de pote, você é manicure, você pode doar o seu tempo, você pode doar o seu serviço, você pode ir para alguma ação social e trabalhar o dia inteiro lá em prol das pessoas. Tudo isso é doação para o reino. Porque quando você dá uma mentoria, um produto para alguém, você deixou de ganhar algo. Então, você também está doando. Então, eu vejo muitas pessoas que não exercem a generosidade, que é um princípio inegociável da prosperidade e do propósito, porque ela diz assim: eu não prosperei ainda, a minha empresa nem se paga. Pois não vai se pagar é nunca. Porque se você não trabalha com generosidade, você não está quebrando o princípio mais claro que a Bíblia fala, né? Que você, a medida que você recebe é a medida que você dá. Está recebendo pouco? Aumenta o tanto que você dá. Você não tem controle sobre o que recebe, mas você tem controle sobre o que você dá. Então, seja mais generosa. Seja generosa com o teu tempo, seja generosa com os teus recursos, seja generosa com a tua atenção, seja generosa com estar presente quando você conversa com as pessoas, atender as pessoas, não pelo que elas têm ou pelo que elas podem te dar de retorno, né? A visibilidade que isso pode dar. O propósito está ligado à essência de Jesus. é. Jesus não curava, nem estava andando entre os famosos líderes da época. Jesus estava lá entre os publicanos, pecadores, entre o povo dele, né? Fazendo de forma indistinta, mas só para quem estava precisando e querendo dele. O propósito tem muita relação com isso, né? E eu penso também assim, olha, se Deus, né, assim como está em Eclesiastes, que acontece com justo e não justo prosperar, e as pessoas são abençoadas, mesmo quando elas não fazem as coisas com a preocupação do alinhamento com o propósito de Deus. Imagina o quanto que Deus quer te abençoar financeiramente, se Ele sabe que o recurso que chegar na tua mão vai ser para ti e para abençoar muitas pessoas. Dentro do que está escrito na palavra, né? Deus ele quer te dar mais do que o suficiente para que você nunca precise, não te falte o que comer nem o que vestir, porque essa é uma promessa dita pelas palavras de Jesus, e que você tenha mais que o suficiente para que você estenda essa generosidade para outras pessoas. Deus tem interesse que você prospere, né? Porque ele Exatamente. sabe que você está alinhada com esse lugar. Exatamente, mas tem que ter o alinhamento, senão a gente não vai conseguir, né? E o que eu percebo, assim, dessa fala é que existem princípios, né, que eles precisam ser seguidos, mas que não precisa de Deus te falar, faça isso, né? Não precisa de Deus te falar. Ele já escreveu, já está na Bíblia, né? Existem princípios inegociáveis que a gente tem que seguir como empresário cristão, né? E o da generosidade é o básico que está em todo lado na Bíblia, se a gente for ler. Nem só na Bíblia, porque às vezes você olha e diz assim, nossa, mas a pessoal lá do Oriente Médio, né, da Índia, as pessoas que são culturas pelo cristianismo, são consideradas culturas pagãs, é um povo próspero, é um povo que tem dinheiro, mas sabe por quê? Porque existem princípios que são bíblicos, mas não são exclusivamente bíblicos. Eles estão Hum, ligados a todo tipo de filosofia de vida. Então, se você for para o budismo, as pessoas ensinam sobre generosidade, o hinduísmo ensina sobre generosidade, os muçulmanos aprendem sobre generosidade, os árabes aprendem sobre generosidade, sobre gratidão, sobre honra, sobre obediência ao líder espiritual deles de forma imediata. Você vê hum, ali que os muçulmanos assim, lá se está aqui numa torre, morra em prol lá do Mohammed, sei lá das quantas, ele vai lá e se joga, e imediatamente ele não questiona, não, ele quer que o fim dele seja lindo pelo Deus dele. O é, cristão fala o quê? Né? Então, existem princípios que são universais, também exato. estão na Bíblia, e para nós deveriam ser.
irrevogáveis e inegociáveis. Exato. Honra, né? Quando é que eu honro alguém? Então, a Ediane fez uma honra aqui a mim. Ela recebeu algo e ela está honrando a minha vida. Toda vida que eu dou mérito a alguém, toda vida que eu enalteço alguém por qualquer coisa pequena que ele me fez. Porque Jesus, ele orientou, faça o outro maior que a si mesmo. Isso é o princípio da honra que Jesus ensinou. Então, o que é que existe no meu corporativo? Eu estou sempre competindo com o outro, diminuindo o outro, mostrando que eu que sou capaz de passar num processo seletivo, que eu que sou o melhor. Então, todos esses princípios quebrados colocam o teu negócio, além de desalinhamento com o teu propósito, em lugar de escassez. Exatamente. Exatamente. E assim, quero falar sobre mais dois assuntos aqui rápidos para a gente terminar, que é o seguinte: essa questão da gente aprender sobre as coisas, sobre os princípios e sobre temas, sobre gestão, liderança, né? Sobre como fazer marketing, ou seja, a gente aprender todas essas coisas. E eu acredito que todo empreendedor tem que aprender, sim. Mas eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui muito Caxias, muito CDF. Então eu era muito assim de praticar tudo que eu aprendia, né? Só que agora, para mim, o que mudou, né? E eu quero que você fale um pouco sobre isso. Mudou que agora, mesmo eu sabendo tudo que eu preciso saber como empresária, como fazer um bom marketing, existem várias estratégias, existem várias formas de se fazer as coisas. E quando você chega no Senhor e fala, Senhor, eu estudei, existem essas formas aqui. O que o senhor acha? Para onde eu vou? Qual a melhor estratégia para mim? O que eu faço? Né? Eu crio um site agora, eu espero um pouco. Abro um podcast, eu espero um pouco. Acho que quando a gente entende que estudar é bom, mas o direcionamento de Deus é que vai fazer a diferença no seu negócio, no negócio cristão, né? Então, essa é a revelação que eu tenho tido nos últimos tempos, né? De falar, Senhor, dirige a minha vida. Eu sou uma empresária, mas me mostra então qual nicho eu vou. E durante muito tempo eu bati cabeça. Ai meu Deus, qual que é o nicho que eu tenho que ir? O que eu tenho que fazer? Né? Então eu vejo que você tem muito isso também. Você tem a clareza de que você vai falar com mulheres. Pode ser que Deus te mande um homem ou outro, mas a sua clareza são as mulheres, né? Então assim, foi algo que Deus falou com você, direciona para aqui. Né? O que você acha a respeito disso? Olha, Jesus. Que dica, né, que você dá para os empresários? Porque eu vejo que os empresários querem muito estudar, tipo, vou fazer uma formação agora de Olha, liderança. estudar é inegociável. É o Exato. mínimo que qualquer pessoa tem que fazer. Mesmo que eu queira viver um propósito como cabeleireira, eu tenho que saber lavar o cabelo, secar o cabelo, esticar o cabelo, cachear o cabelo. Eu só consigo desenvolver um senso crítico para questionar se algo é para mim ou não se eu souber. Então, o conhecimento básico é a premissa para que eu possa fazer uma boa escolha. Eu não posso simplesmente dar as costas para o mercado e ignorar a demanda de mercado e dizer assim, isso não serve para mim porque eu sou cristã. Não é isso. Você tem que estudar. Agora, o que não pode é que essas diretrizes, né, essas doutrinas, esses algoritmos determinem a nossa vida, né? E tomem o lugar de decisões que não são deles. Então, por exemplo, rede Exato. social, eu sei da importância da rede social e sei que muitas pessoas prosperam na rede social. Eu admiro muito o Thiago Brunet, ele é um cara que está ali bombando nas redes sociais. Mas eu acredito que Deus tem um direcionamento específico para cada pessoa e principalmente para cada etapa da vida da pessoa. Porque o objetivo de Deus é guardar o nosso coração. É proteger a gente de ser seduzido e distraído por coisas que facilmente nós seríamos. Qual é a orientação de Deus para mim? Clara. Clara por quê? Porque eu já estudei tudo que vocês possam imaginar. Em 2024 eu fiz 2 mentorias na área. Tentei todas as estratégias, todas as horas que eu tento promover algo além do que eu faço normalmente, é barrado. É capaz até da minha conta deslogar e eu não conseguir nem o acesso da minha conta, eu perder a minha conta, porque isso já aconteceu mesmo, do meu Instagram ser bloqueado e tudo. E eu não estou aqui dizendo isso, eu faço um trabalho no Instagram, inclusive hoje passei amanhã fazendo captação de vídeos, mas eu Uhum. sei que o meu coração não está confiando nas ferramentas daquele algoritmo. Deus falou para mim e é o que eu carrego para mim. Nenhum algoritmo supera o algoritmo do céu. Eu não vou acreditar que quem é visto não é lembrado, porque quem Deus escolheu para aparecer, ninguém esconde. E quando Deus quer esconder alguém, ninguém vê. Então, eu acredito no que está escrito na palavra antes de qualquer coisa, mesmo com conhecimento de todas as áreas que eu preciso para gerenciar o meu negócio.
Então, não é sobre conhecimento, é onde sobre está a tua confiança. Você pode Entendi. fazer marketing comercial, Instagram, você pode ver o que é que viraliza, mas a tua confiança está nisso. Tu acha que vem cliente para isso? Porque faz anos que eu tenho Instagram, anos. E eu posso te dizer que poucos foram os clientes que vieram através do Instagram. Uhum. Funciona, confirmam, interagem, mas de vir mesmo, Deus manda até gente que eu nem conheço. Eu estou de férias e Deus manda. Entendeu? Por quê? Porque o nosso trabalho ele continua sendo só uma ferramenta. A fonte de provisão é o Senhor, que aí é outra coisa que atrapalha muito o nosso alinhamento com o propósito, né? A gente colocar sobre nós esse peso de sou eu que trago a provisão, são as minhas habilidades que me colocam para concorrer no mercado. A minha empresa só vai prosperar se eu tiver tais formações. E não é, entendeu? Não é, porque a fonte de provisão nunca vai ser seu. A fonte de provisão, para mim, na minha vida, é o Senhor. Ele É. usa o meu trabalho, o trabalho do meu marido, e hoje eu almocei, por exemplo, um bacalhau maravilhoso feito por um português aqui. Ai, que delícia. Bacalhau espiritual. Hum, Adorei já o nome. E eu nem sei fazer bacalhau. Você entende? Então, se fosse pelo meu, nem comprei. Se fosse pelo meu mérito, não comeríamos um bacalhau tão bom. Então, do jeito que esse bacalhau chegou às minhas mãos, na porta da minha casa, Deus, ele manda mimo, ele supre do básico ao que não é básico. é verdade. Eu acredito muito nisso. E a pergunta que eu ia falar agora era: qual o erro que você acha que os empreendedores cristãos cometem? E eu posso responder, depois complementa, por favor, mas eu posso responder que está muito ligado a isso que a gente acabou de falar. Que eu acredito que um dos erros é colocar o coração em outras estratégias, ou colocar o coração no dinheiro, ou colocar o coração nas. Ou colocar a dependência, né, no que você sabe, nas suas competências, esquecer de buscar a direção de Deus, inclusive para cursos, inclusive para. Eu tenho muito falado isso com o Senhor. Eu queria fazer um curso aqui esses dias. Falei, Senhor, eu quero tanto fazer esse curso. Nossa, me deu tanta vontade, Senhor, prover, quero tanto fazer, porque eu tenho certeza que lá eu vou conhecer gente, eu vou não sei o quê. E aí Deus falou, conversa com o Caio, se ele topar, eu fui conversar com o Caio, nem era muito caro. Fui conversar com o Caio falou, não, 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 não aceitou. E eu fiquei com raiva, né? Porque eu vou fazer, né? Por dentro eu falei, eu vou fazer, eu é que mando na minha vida, né? Por que que tá falando que não? E o Senhor falou, você vai respeitar a decisão do seu marido. Ele falou, não, você vai falar não. Mas isso pra mim, às vezes, foi muito difícil durante muito tempo, né? E eu falei, tá bom, o Caio falou que não, então não vou fazer. Na hora certa eu vou fazer o curso que eu preciso fazer. E É é dia a gente precisa consultar o Senhor até para ser generoso. A generosidade ela não pode ser aleatória. exatamente. Né? Então, você diz assim, você pode falar que você abençoa alguém com algumas mentorias tranquilamente. Você acha que as pessoas não vão confundir isso e vão te procurar? Eles podem procurar como você também já me procurou. E se Deus disser não, eu vou dizer não. E se eu não tiver espaço na agenda e Deus disser sim, eu vou arrumar o espaço na agenda e vou dizer sim. É Então, isso isso. não me coloca numa situação difícil, porque eu tenho coragem de falar sobre isso. Mas até para a gente ser generoso, a gente tem que consultar o Senhor. Deus É, fala para a gente não jogar pérolas aos porcos. Então, quem é que sabe quem são os porcos? Eu não posso fazer julgamento de valor. Eu isso. não posso fazer acepção de pessoa. Eu tenho que consultar o pai dessa pessoa para saber se é porco, se não é porco, porque eu não sei. Exatamente. E essa sensibilidade, né? Estar nesse lugar de sensibilidade, de saber ouvir o Senhor, né? Esse direcionar, é simplesmente incrível, né? E quando a gente começa a experimentar isso na nossa vida, é muito maravilhoso. Porque a gente não sabe mesmo o que vai acontecer, né? Daqui a, sei lá, quantos minutos a gente não sabe. O Senhor que sabe de todas as coisas, né? Isso é tão importante porque eu vejo as pessoas, às vezes, elas ficam um pouco assustadas, né? Quando as pessoas falam, inclusive eu, não, porque Deus falou para mim, Deus falou para mim. Às vezes você escuta assim, nossa, mas Deus fala tanto, né? Ah, que Deus fala. E eu falo Como é assim, que mas é sabe por isso, quê? né? Mas sabe por que Deus fala? Porque eu gosto muito hoje de estudar a Bíblia, né? Eu acho que você pede muito discernimento e não tem como você desenvolver discernimento sem o básico, que é o conhecimento, né? E a palavra de Deus, ela fala que é só você entrar no secreto do teu quarto e colocar diante de Deus as tuas orações. É, Lá no secreto, com a porta fechada, sem ninguém ver. Sabe por quê? Porque é você e ele. Porque você vai estar atento àquele momento e você precisa ter tempo para falar, mas também para ouvir, que é algo que eu policio bastante em relação ao meu tempo. Então, uhum, hoje, eu não tenho. Se eu tiver 5 minutos, o que não é o caso, para orar, 2 e meio eu falo, e 2 e meio eu fico calada. uhum. Porque muitas vezes a falta de resposta é porque você não parou para ouvir. É verdade. Entendeu? Então eu dedico tempo a ouvir e estou muito atenta aos sinais. A minha oração diária é: Espírito Santo de Deus, me torna atenta aos teus sinais, que nada passe despercebido que venha da tua parte.
É verdade. Então, ontem tô lendo um livro, a Bíblia, e um devocional. Não tem nada a ver com o outro, porque eu estou num texto na Bíblia que não tem nada. As três mensagens ontem, elas eram a mesma mensagem. Mas se você não tivesse atenta, você nem teria prestado Quando atenção. eu cheguei no último, eu disse, oxe, mas tudo que eu estudei hoje, que eu escrevo, né, foi sobre isso. Deus está falando comigo. Chamei meu marido e disse assim, ó, Deus está falando isso aqui. Eu estou te dizendo hoje porque eu sei que vai acontecer, porque não tem como esse alinhamento aqui. É No verdade. momento que é só meu e dele, só estou eu e ele no quarto. Já aconteceu isso muito comigo também. De Entende? Então, tudo que assim, eu Deus falou leio, comigo. Não, gente, ele não abre a nuvem no céu, que nem ele fazia com Abraão. Infelizmente, eu queria tanto. Seria tão claro, né? Porque quando a gente não coloca as nossas emoções no lugar, a gente fica muito confuso se é Deus, se são as emoções, né? é Mas verdade. é exatamente isso, no dia a dia, na rotina, na leitura da palavra, mas no louvor, na hora que eu estou lavando a louça e fico ali orando, né? Essa sensibilidade. Então, que a gente possa orar, né? Por estar sensível ao que o Espírito Santo quer nos mostrar. Que aí vem clareza no negócio, clareza nos relacionamentos. É verdade. Então, quero que, só para finalizar, você conte, então, o que que a Karen faz, como é que as pessoas fazem para te conhecer, quem você atende e o que que você promove na vida dessas mulheres que você atende. Bom, trabalho atendendo mulheres, é, a partir de 18 anos, não tem uma faixa etária certa, não tem um nicho certo, e sim mulheres que querem, desejam, né, expandir emocionalmente, espiritualmente. Hoje eu trabalho com esse alinhamento. Eu mostro para as mulheres que todo bloqueio que elas têm na área espiritual e, consequentemente, profissional e financeira vem da má gestão das emoções, né? Jesus fala muito sobre não andar ansioso, né? Sobre andar preocupado, sobre o que pedir, sobre como falar. E eu trago isso para uma estratégia, onde eu associo a programação neurolinguística, a neurociência, com Uhum. os princípios da palavra e tento fazer com que essa mulher expanda em todas as áreas da vida. No que diz respeito à minha parte, eu entrego 100%, né? Sou escritora, estou lançando meu primeiro livro agora, né? Não sei quando que esse podcast vai pular, mas agora em fevereiro eu lanço meu primeiro livro, que também traz esse conteúdo de alinhamento entre as tuas emoções e o reino, e ouvir a voz de Deus. Ele fala muito sobre ouvir a voz de Deus. Deus, ele tá falando o tempo inteiro, cala a boca, criatura, para que tu possa ouvir, né? E tenho muitos projetos, né? Faço alguns eventos presenciais aqui em Portugal também, no movimento Casa de Marias, todos nesse mesmo sentido, de mulheres despertarem para o propósito, no sentido de estarem alinhadas e sensíveis à voz de Deus. Amém. Então, quais são seus arrobas mesmo? Meu arroba é Karen Tavares de Campos e o do movimento Casa de Marias, arroba Casa de Marias Oficial. O livro ainda, então, não sabemos como comprar, né? Mas o meu você já guarda aí porque eu quero muito. Não sei, vou para aí para a gente lançar junto aí no Sul. Vamos lançar aqui em Cascais. Bom, Karen, muito obrigada, viu, por você estar aqui. É um prazer, assim, eu me sinto muito honrada de ter você aqui mesmo, assim, do fundo do meu coração, tô super feliz. E agradeço a Deus também pela oportunidade de ter você aqui comigo. E quero agradecer a quem está ouvindo. E se esse episódio falou com você, então, distribui, compartilha, manda aí para os empresários. Se tem algum empresário que você quer que esteja aqui no podcast comigo, para a gente discutir sobre esses temas, me chama aqui, fala, Ediane, convida o fulano, convida a fulana, que eu vou convidar e a gente vai falar sobre esses temas e espero que tenha falado e tocado o coração de vocês. Muito Vou obrigada, deixar uma Karen. mensagem para quem te ouvir aqui. Esses dias eu tenho sido muito ministrada que a mensagem que a gente carrega tem que ser sempre maior que a gente. Mas não adianta você escutar essa mensagem aqui que a Ediane está trazendo, transformar a tua vida e você guardar para você. Então, que você use o princípio da generosidade. Com o pouco que você tem agora, que é assistir nessa mensagem, você possa caminhar para todo mundo. Todo mundo que você sentir que precisa em qualquer área da vida. Se for Amém. de Deus, a pessoa vai assistir e vai ser transformada. Se não for, você fez a sua parte. Então, seja generosa, compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem seja muito grande, porque o objetivo aqui é que a mensagem seja maior que a gente. Amém, é isso mesmo. Obrigada, Karen. Um grande beijo. Deus abençoe. Em breve estarei com seu livro em mãos, vou divulgar aqui também. Amém. Deus te abençoe.